Olá pessoal, estamos aqui hoje para mais uma videoaula, onde iremos tratar do seguinte objeto do conhecimento: decomposição em fatores primos de um número, MMC e MDC, ou seja, mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum, certo? É um objeto do conhecimento bastante utilizado no nosso dia a dia, porém nos deparamos com situações que às vezes não conseguimos entender e como elaborar também uma modelagem matemática para essa situação, certo? Vamos lá então? Então, pessoal, estamos aqui hoje com decomposição em fatores primos de um número, certo? Também iremos ver MMC e MDC. Esses são os objetos de conhecimentos que serão tratados nesta videoaula, certinho? Para início, nós vamos ver alguns métodos práticos para realizar a decomposição em fatores primos, ok? Partindo disso, observe que nós temos aqui um número enorme, que é 1024. Se fôssemos aqui fazer a fatoração e decomposição de fatores primos desse número em sucessivas divisões por números primos, nós iríamos ter um tanto quanto um trabalho muito grande. Porém, o método que veremos a seguir nada mais é do que uma simplificação da divisão. Ao invés de escrever todos os elementos da divisão, divisor, dividendo, quociente e resto, vamos colocar também somente um número primo pelo qual vamos dividir o número a ser fatorado e o quociente da divisão. Observe que aqui tem um exemplo de número 12, número 40, aplicando o processo da fatoração, que é um dos processos que poderemos aplicar, Se aplicar essa relação do processo da fatoração, essa imagem aqui ficou elucidada para mostrar um dos processos que podem ser utilizados. Bom, vejamos os exemplos. Fatorando o número 60, nós temos aqui 60 dividido por 2 que dá 30, 30 por 2 que dá 15, 15 por 3 que é igual a 5, 5 por 5 que é igual a 1. Uma vez feita a fatoração, a forma fatorada de 60 observe que 60 é igual a 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Observe que esses dois aqui eles estão selecionados, Estão com a cor diferente, justamente porque se eu pegar o expoente 1 aqui e somar com o expoente 1 desse, vai dar o expoente 2 aqui. Então vai ficar 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5, certo? Essa é a forma fatorada do número 60. Pois bem, vamos aqui resolver também algumas atividades, algumas questões. Decomponho em fatores primos o número 192. Observe que se eu fizer a decomposição em fatores primos de 192, vai ficar 192 por 2 que dá 96, 96 por 2 que dá 48, 48 por 2 que dá 4, que dá 24, 24 por 2 que dá 12, 12 dividido por 2 que dá 6, 6 dividido por 2 que dá 3, 3 dividido por 3 que dá 1. Pois bem, a forma fatorada de 192 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Ou seja, você observa que nós vamos ter ali 6 vezes o número 2, 6 vezes esse número 2 aqui. Uma vez obtido 6 vezes o número 2, o que vocês vão estar fazendo? Escrever isso aqui ao expoente, o expoente de 6. Lembre-se, 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, que vai dar 6. Você vai somando de 1 em 1. Então vai ficar assim, a forma fatorada de 192 é igual a 2 a sexta vezes 3. Seguindo a questão 2, que é uma questãozinha já mais delicada, mas não tão difícil de fazer. Observe que considere os números P e Q, tais que P é igual a 2 a quinta vezes 5 e Q igual a 32. Determine a razão entre Q e P. Primeiro processo para resolução, o que eu tenho que entender? O que é a razão entre dois números? É a divisão entre eles.
sempre devemos obedecer também à ordem, né, em que eles foram dados para fazer a divisão, que é Q dividido por Q. Antes de realizar a divisão, de fato, vamos fatorar o número Q, né? Quem é o número Q? O número Q é 32, então eu tenho que fatorar ele para assim encontrar o valor da fatoração, número Q. Então 32 por 2 que dá 16, 16 por 2 que dá 8, 8 por 2 que dá 4, 4 por 2 que dá 2 e 2 por 2 que dá 1. Pois feito a fatoração do número Q, que logo é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 5 vezes, né? Então, ou seja, Q é igual a 2 à quinta. Uma vez encontrado que Q é igual a 2 à quinta, o que eu vou fazer? Q dividido por P, que é a razão entre eles, que eu quero saber. Então, onde Q é 2 à quinta dividido por P, que é 2 à quinta vezes 5. Observe que esses dois elementos aqui são iguais. E na divisão, quando eu tenho dois elementos iguais, você faz isso, você corta, né? Então, vou pegar aqui uma canetinha e mostrar isso para vocês. O que significa cortar? Cortar é eliminar, tirar ele fora. Desse jeito aqui, ó. Cortei, sobrou quem? Sobrou 5. Então, 5 é a razão entre Q e P, né? Como foi pedido lá na questão. Vamos aqui agora para mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum, certo? Popularmente conhecido como MMC ou IMDC, certo? Mínimo múltiplo comum ou MMC. Logo, eu tenho o mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum entre dois números é representado pelo menor valor comum, excetuando-se o zero, pertencente aos múltiplos dos números, ou seja, o zero ele pertence a qualquer múltiplo, né? Então, temos aqui uma maneira simples. Observe que o MMC entre os números 20 e 30, você pode tá pegando aqui os múltiplos de 20, né, que é 0. Nós temos aqui, ó, 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, assim por diante, certo? E está estabelecendo aqui essa relação. Então, observe. Os múltiplos de 30, nós temos aqui, ó, 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180. Então, o menor múltiplo entre eles é esse aqui, ó, 60, né? Olha aqui, tem 60 aqui e 60 aqui. Esse é o menor múltiplo entre eles. Uma vez sabendo disso, logo o MMC de 20 e 30 equivale a 60. Então, viu aí como é simples? Basta você encontrar o múltiplo e pegar o menor múltiplo, né? Não é tão difícil como parece. Uma observação: apenas números naturais têm MMC, certo? Da mesma forma, apenas números naturais têm também MDC, ou seja, máximo divisor comum. Utilizando a fatoração, né? Como calcular o MMC utilizando-se da fatoração? Se eu pegar o número 20, vai lá, 20 por 2 que dá 10, 10 por 2 que dá 5, 5 por 5 que dá 1, né? Então, logo a fatoração é igual a 2 ao quadrado vezes 5. Por que 2 ao quadrado? Observe que eu tenho aqui o 2 duas vezes, então somos expoentes que vai ficar 2 ao quadrado vezes 5, né? No entanto, também se fazer isso com 30, ó, 30 dividido por 2, que é 15, 15 por 3, que dá 5, 5 por 5, que é igual a 1. Logo, a fatoração disso aqui é igual a 2 vezes 3 vezes 5, certo? Sabendo, né, que a fatoração de 20 é igual a 2 ao quadrado vezes 5, diante dos números da decomposição em fatores primos, certo? Do mesmo jeito no 30, que é 2 vezes 3 vezes 5, né? Observe que o 2 apareceu uma vez só, o 3 só apareceu uma vez e o 5 também. O que eu vou estar fazendo agora?
né, para assim encontrar o MMC. Eu vou pegar o comum de maior expoente, né, que é esse aqui, ó, certo? Vou pegar também o comum de expoente igual, né, que é este, e vou pegar aquele que não é comum, que é o 3. Então, vou pegar esses três elementos aqui e estar fazendo a seguinte operação. Logo, o MMC de 20 e 30 é 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Quanto é 2 ao quadrado? 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5 dá quanto? 60. Né? Então, 60 é o MMC de 20 e 30 aplicando o processo da fatoração. Né? Máximo divisor comum, ou seja, o maior divisor entre dois valores. E comum, claro, maior divisor e comum. Entendam isso. O máximo divisor comum entre dois números é representado pelo valor comum pertencente aos divisores dos números. Observe que o MDC entre os números 20 e 30, que aqui supracitamos, nós temos aqui os divisores de 20, e temos aqui também os divisores de 30. Então, os divisores de 20 são quais os números? 1, 2, 4, 5, 10 e 20. O 30. 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 e 30. São conjuntos finitos. Qual é o maior divisor entre eles e comum? Esse número que eu tenho aqui, que é o 10. Olhe, viu como é simples descobrir? Então, é o maior divisor comum entre 20 e 30 é 10. Então, não confunda mínimo múltiplo comum com máximo divisor comum. Então, o mínimo múltiplo comum é o MMC e o máximo divisor comum é o MDC, o maior divisor comum. Então, logo, o meu maior divisor comum dos números 20 e 30 é 10, certo? Utilizando também a fatoração no MDC. O que eu vou fazer aqui? Pegar, fatorar o número 20, 20 por 2 que dá 10, por 2 que dá 5, 5 por 5 dá 1, e aqui está a fatoração de 20, como fizemos lá no MMC. Aqui a fatoração de 30, 30 por 2 que dá 15, 15 por 3 que dá 5, 5 por 5 que dá 1, e aqui também está a fatoração. Uma vez feita a fatoração, o que eu vou estar fazendo? Eu vou pegar os comuns de menor expoente ou de igual expoente. Então, o que eu vou estar fazendo? Quem é o menor expoente de 2 ao quadrado e 2? É o 2. O 3 tem lá? Não temos. O 5 repete aqui também. Então, esse é comum. Então, eu vou pegar esses dois elementos aqui. Por que eu peguei esses dois elementos? Porque eu peguei aqui os comuns de menor expoente e aqueles comuns de expoentes iguais. Então, logo, para calcular aqui o MDC de 20 e 30, vai ser os números, eu vou estar considerando aqui os valores 2 vezes 5. E multiplicando 2 vezes 5 é igual a 10. Então, é isso, pessoal. Então, era isso, pessoal. Esse era o recado que nós tínhamos, para estar levando a vocês, sobre decomposição de fatores primos de um número e também MDC e MMC, ou vice-versa, MMC e MDC, certo? Valeu!